Fala pessoas, dia 21/2, quarta-feira, e vamos às notícias, porque a gente tá falando muito de impeachment, e não é à toa, porque temos aí 19 pedidos de impeachment na Câmara para o Lula, mais do que o dobro de Bolsonaro no mesmo período. Então você percebe que existe sim um movimento grande. Não significa que vai dar alguma coisa agora, porém isso é um grande termômetro para a gente saber que realmente o Lula está, de certa forma, uma situação muito complicada. Zambelli adia pedido de impeachment de Lula. A lista já conta com 133 assinaturas, tá? É muita gente aí querendo mostrar serviço. É interessante que mostrem mesmo, porque é o que máximo que podem fazer, que se vai adiantar, não sei, porque Lira descarta apoio a impeachment de Lula por falar sobre o bigodinho, dizem aliados. A gente mostrou aqui ontem, tá? Crise Lula-Israel municia bolsonaristas, mas líderes do Congresso descartam o avanço de impeachment porque existem acordos. Quando tem acordos, os caras pensam assim, vamos ver as emendas, como é que elas vão desenrolar aí, e talvez o impeachment não avance. Porém, a gente viu o quê? Justamente brigas e brigas e mais brigas, que tem aí, fazem as pazes, mas até quando vão fazer as pazes? Como a gente mostrou numa notícia aqui, quem vai piscar primeiro? Agora vamos falar da parte mais chata da situação, porque governo Lula, após receber Blinken, né, querem Estado palestino. Esse Blinken a gente vai conversar bastante sobre ele. Blinken se reúne por 2 horas com Lula, mas não faz cobrança sobre fala. Falei pra vocês que esse cara aqui é um dos piores do governo americano. E ele, sinceramente, sempre tentando apaziguar alguma coisa. Sempre que aparece, até o Biden, quando bateu no Xi Jinping, a gente vai mostrar aqui, ele ficou sentido. Esse cara aqui, ele faz de tudo. Claro que, com certeza, rolou conversas por detrás aí das câmeras, que ele deu aquela puxada no Lula. Mas abertamente eles não fazem, eles morrem de medo de um comunista. Blinken poupou o Lula de cobranças por retratação em Israel, dizem fontes. Dizem fontes, deve ter cobrado, até porque a gente vai mostrar aqui, ó, Lula e Blinken discutiram a necessidade de saída diplomática para a guerra da Ucrânia, tem todos aqueles assuntos muito delicados, a gente vai falar, mas em reunião com Lula, Blinken disse que Estados Unidos discordam de falas sobre conflito em Gaza. Então teve uma puxada de orelha que eu falei pra vocês. A puxada de orelha desses caras, esses democratas que adoram um comunista, vai ser uma puxada de orelha muito sutil, né? Parecem muito mais amigos. E a gente vai mostrar muita coisa aqui, ó. Blinken deixou claro para Lula discordância sobre comentários a respeito de Israel, diz porta-voz. Então aqui no Brasil eles falam, não teve cobrança, ele não... Mas eu falei, vai ter cobrança, só que uma cobrança muito fraca. Aí o porta-voz fala que realmente o Blinken puxou a orelha do Lula, mas com todo aquele sorriso, né? Blinken diz a Lula que Estados Unidos discordam de seus comentários sobre Israel. Então teve isso aí, só que é pouco, né? É pouco. Você percebe a diferença do tratamento. Eu vou mostrar mais coisas. Os temas que irritaram Lula e dominam reunião com o secretário dos Estados Unidos. O que acontece? Primeiro, os Estados Unidos vetaram pela terceira vez na ONU a proposta de cessar fogo entre Israel e o Hamas. O país é o principal apoiador internacional de Israel, os Estados Unidos, dando inclusive financiamento militar. Já o Brasil defende essa medida no Conselho de Segurança desde o início da guerra. O Brasil, contrário aos Estados Unidos. E o Blinken todo sorridente. O país também criticou ontem a falha de Lula que o relacionou aos ataques israelenses ao Holocausto. O porta-voz do Departamento dos Estados Unidos, Matthew Miller, disse que o governo obviamente discorda da declaração. Claro, oficialmente Blinken veio ao país para participar de reuniões do G20 no Rio. Ele para em Brasília antes desse compromisso. O Planalto não divulgou a pauta do encontro, mas a nota do governo norte-americano fala em assuntos bilaterais e globais. Apesar da boa relação com o presidente Biden, Lula tem criticado a posição de impedimento norte-americano na defesa pela paz. Ou seja, na verdade não tem nenhuma boa relação, né? O que acontece é que os Estados Unidos tenta não afetar assim o relacionamento com comunistas, né? Olha só, vamos agora entrar na questão do Blinken, né? Vamos lembrar disso aqui. Vídeo mostra a reação de secretário de Estado dos Estados Unidos quando Biden chama Xi de ditador. Aí o Blinken fez uma maior cara de bunda, né? Demonstrando que não pode falar mal do Xi Jinping, né? Então você vê a China detonando os Estados Unidos que deveria ser uma força resistente, que deveria mostrar força, mostra fraqueza, porque o próprio Blinken tenta fazer de tudo para os Estados Unidos segurar a barra e não ficar afetando muitos comunistas. Também você quer esperar o quê? De um cara que pega, fica tocando guitarrinha, cantando, né? Um cara que tem que ter todo sério. Cara, sempre que você vê um político querendo dar showzinho, pegando a guitarra, querendo tocar, você começa a desconfiar, entendeu? O cara tem que ser sério. E claro, tem aí o pessoal lá de fora falando, né, criticando o Blinken, né, como essa aqui, a recompensa pela inversão do Holocausto, aparentemente, porque mostrando ele todo sorridente com o Lula e com o Netanyahu, a cara totalmente diferente. Ou seja, você percebe porque os Estados Unidos está tão fraco, por pessoas como o Blinken. Você pensar assim,
o Biden sendo segurado por um cara desses, né? E o Biden já não é grande coisa. Então você percebe por que os Estados Unidos está numa situação tão complicada. Claro que está acabando o governo do Biden. E esse cara tá de saída. Talvez é por isso que ele não quer tantos problemas. Mas aí é complicado ou não é? Já que o Holotraço-Calço não se compara a nada, diz ministro das Relações Exteriores da Alemanha sobre fala de Lula, né? Até a própria Alemanha criticando. E como é que o Brasil reage nos comentários? O Lula realmente é o cara. Uma palavra, ele revolucionou o mundo. Parabéns, presidente Lula. O brasileiro não é intancável. É impossível. Agora temos aí quem? Lavrov, que ameaçou cancelar encontro com Lula por falta de combustível. Uma desculpa muito esfarrapada, por sinal. Eu acredito que é para não, vamos dizer assim, se encontrar com a comitiva do Blinken, né, com o pessoal assim dos Estados Unidos, porque após o encontro com o assessor de Biden, Lula vai receber o chanceler Putin. Impossível não receber, nem que receba escondido, porque é realmente o grande aliado do Lula, tá? Ocidente e Kiev não têm vontade política de resolver o conflito, diz Sergei Lavrov ao Globo. Então você percebe que os caras estão aí posicionando firme, tanto que o próprio Brasil na ONU tem a posição próxima, né, mais a questão da esquerda. E os Estados Unidos, por mais que o Blinken é um fracote, os Estados Unidos em si, ele fala, discordamos do Lula, tá? Lavrov e chanceler venezuelano criticam a imposição de sanções internacionais contra seus países, tá? Então Lavrov aí do lado da Venezuela, do lado de todo mundo que é próximo à Rússia. Ficou claro para vocês, né? E aqui no Brasil temos, políticos, posição de Lula sobre Israel é correta, diz o Wellington Dias, não pode se esperar diferente, né? Aliados aconselham Lula a dizer publicamente que não atacou os judeus e sim o governo de Israel, mas fica complicado com a comparação esdrúxula que ele fez. E aqui temos o chanceler israelense mostrando no vídeo ao lado de brasileira sobrevivente do ataque do Llamas, sendo que ela sobreviveu, mas o namorado dela não. Inclusive tá aqui, que foi assassinado pelo Llamas, né? Então você percebe, os caras estão pegando pesado contra o Lula ainda. E olha só, jornalista Marcos Uchoa deixa governo Lula e alega razões pessoais, né? Então ele falava muito que ia fazer lives maravilhosas, muito melhores do que a do Bolsonaro, mas pelo visto, após todas essas polêmicas, ele não tancou e não vai ficar mais do lado do Lula. Veja só que coisa mais interessante, né? Então eles tinham lives muito bem construídas, câmeras profissionais, parecia um programa de TV, né? Mas não tinha público. E agora o Marcos Uchoa, que estava aí tão assim, vamos dizer, focado em ajudar o Lula, pelo visto não vai mais. Por que será? Será que é razões pessoais mesmo ou está intancável a situação do governo, né, do Lula, né? Aqui o Estadão continua com suas matérias muito assim, ousadas, né? Marcola encomenda a morte de líderes do PCC e agrava racha aponta investigação, porque parece, né, que o PCC passa por um racha motivado pela insatisfação em relação ao poder acumulado e decisões consideradas contraditórias da parte do Marcola. Também pesaram nessa divisão interna a informação de que falas do chefe máximo da facção foram consideradas decisivas para que Tirissa fosse julgado e culpado em um caso de assassinato. Então temos aí coisas na questão da criminalidade, organizações criminosas. A gente muitas vezes fala, né, da guerra entre elas que pode acontecer um dia, mas a gente também acabou não falando tanto dos rachas que pode ter, porque eu sempre falo, quando existe muito poder acumulado, existe uma divisão, existe uma ruptura, e a ruptura também acontece dentro de organizações criminosas, e por isso o principal fornecedor do PCC, chefe de clã do tráfico, é preso pela PF. Então você percebe que existe sim a possibilidade de reviravolta de várias situações, inclusive do crime, né? Então o Brasil, inclusive, que as organizações criminosas têm um poder que são assim inacreditáveis, né? Conseguiram chegar no patamar que não sabemos se tem aí solução. Até porque o STF proíbe a apreensão de menores no Rio sem flagrante. Então você percebe aí, o ministro da STF, Cristiano Zanin, só podia, decidiu pela proibição de apreensão de menores no Rio de Janeiro, caso não haja flagrante, e aí a situação fica complicada, o pessoal comenta, os menores do papai Lula e os direitos dos trabalhadores de ir e vir e ter seus bens. Vai dar certo o Brasil, né? Confia, né? Não vai dar certo. Infelizmente não vai. Até porque o G1, olha o tamanho do número. 95% dos presos da saída de Natal de 2023 voltaram às cadeias dentro do período estipulado. A cor vermelha, né? 95%. Então, tipo assim, calma, 95% volta. Só que você precisa de números. A saída temporária de Natal de 2023, a mais recente concedida, beneficiou um pouco mais de 52 mil presos, né? Desses, 49 mil voltaram às cadeias dentro do período estipulado. Outros 5%, pouco mais de 2,6 mil, não. Então esse 5% é em uma saída. Então você pega 5%, mais 5%, mais 5%, mais 5%, que é 4 saídas principais no ano, você percebe aí que tem muita gente, muito bandido na rua.
Então, complicado ou não é, né? Praticamente 10 mil pessoas, isso se o número tiver certo, porque talvez seja muito mais. Né? Como é que o Brasil vai dar certo? Após pedidos negados por Moraes, defesa de Bolsonaro pede acesso à delação de Cid. Como eu falei, os pedidos, né? A gente fez um vídeo sobre pedidos que faz ao Moraes, ele não vai atender nada, né? E a defesa do Bolsonaro pede acesso à delação do Cid e com certeza não vai ser atendido, porque PF ouve simultaneamente Bolsonaro, Torres, Heleno, Braga Neto e Valdemar na quinta. Todo mundo. E Bolsonaro se pergunta, qual é o próximo passo? Me executar numa prisão? Eu devo fazer o quê? Questiona o Bolsonaro. Eu falei, né? A situação é complicada, a gente questionou isso aí, porque se ele estiver na prisão é uma coisa meio complicada. Mas muita gente se questiona por que ele não ficou nos Estados Unidos, né? Mas enfim, ele está aqui, está tentando enfrentar, dia 25 aí vai ter a manifestação que ele chamou, e vamos ver. E falando em problemas, Fux autoriza a quebra de sigilos bancário e fiscal de Janones e assessores. Aí temos o Janones cada vez mais encrencado, porque ele ousou desafiar a esquerda quando não podia, né? Ele era um cara de direita, foi pra esquerda, traiu todo mundo, agora foi na esquerda, ficou batendo na Secom e agora tá isso aí. Mulher finge ser liderança do PL e dá golpe em pastores e empresários. Uma coisa meio comum, né? Falsa liderança do PL, mulher é a Ivana Nazaré Freitas de Oliveira, 59 anos, articulada e sempre circulando entre pessoas de alto poder aquisitivo e transparecendo ser extremamente religiosa. E a estelionatária ganhou a confiança de empresários, advogados e líderes religiosos. A mulher chegava a se infiltrar em encontros do PL e tirar fotos com políticos conhecidos da legenda, como a deputada federal Bia Kiss. É aquela coisa, né? Na verdade, a direita tem muito mais malandro do que vocês imaginam. E toda vez que a gente tenta mostrar algum, a gente apanha, né? Essa aqui é a minha história. É complicado, não? A direita tem muito malandro, mais do que vocês imaginam. Tem gente aí que vocês adoram, que eu sei que vocês acham a pessoa mais incrível do mundo, mas tem vários esquemas, tem vários lobbies, se enriquece muito, né? A direita é um lugar perigoso, né? Porque se tem processos, o que mais processa a direita é a própria direita, né? Você pisou no calo de um, os caras te processam nem aí se você tá do lado certo, se você defende a mesma coisa, os caras não estão nem aí, ó. Casal é investigado por usar fotos de crianças com câncer para criar vaquinhas falsas na internet, tá? Isso acontece muito. Eu mesmo no meu perfil do Twitter, chegava um cara lá, não, porque eu tenho, isso aqui aparece pedindo vaquinha, mas... E como é que você vai saber se é golpe ou não? Isso aqui prejudica quem tem vaquinhas sérias. Isso é complicado. Mas uma coisa que eu sempre falo pra vocês, muita gente não tem noção disso. Às vezes você vê um vídeo todo assim de um cachorrinho que tá sendo resgatado de algum país. Os caras, o que eles fazem? Eles pegam um animal, maltrata, né? Deixa de uma forma assim, né? Precária, e aí eles fingem ajudar. Grava todo esse momento e põe na internet. O que acontece? O cara viraliza, pega milhões de visitas, ganha uma grana bruta no Facebook, ou sei lá que rede social, e o pessoal acha a coisa mais linda. Então o que eu mais vejo é vídeos com animais que a própria pessoa tortura, deixa numa situação precária, deixa passando fome, vai lá, finge que resgata, o pessoal bate palma. Então eu digo, o mundo não está preparado para a internet, para os golpistas de internet, infelizmente, porque a população cada vez vai ficando, a nova geração cada vez mais burra, né? Pra ser sincero aqui, direto. População de rua cresce 20 vezes em 11 anos no Brasil, 1 em cada 4 está na capital paulista. Olha só aqui os números. População em situação de rua, em 2012 era 12 mil. Em 2017, 101 mil. Olha o que o governo do PT fez aqui. Olha o pulo, olha o salto. Né? E olha só como tá agora, em dezembro de 2023, 261 mil na rua. 261 mil. É um aumento absurdo, né? O Brasil tá muito complicado e tem gente com esperanças, né? Voa Brasil não garante passagem mais barata e vai só reunir o que já custa até R$200, porque o pessoal falou, vamos voltar a voar com Lula, né? E o pessoal comenta aqui, traduzindo, mais uma mentira do Lula, galerinha que tá sentada aguardando a picanha em um voo de 200 conto vai continuar sentada durante muito tempo. Falando nisso, entregadores do iFood protestam por melhores condições de trabalho. Olha só eles pegando as coisas do chão aqui, ó. Um vídeo enviado ao Metrópolis mostra entregadores retirando sacolas do McDonald's do lixo durante um dos protestos. Segundo o motoboy, os lanches teriam sido descartados depois que os entregadores se negaram a levar os pedidos para os clientes por causa da paralisação. Então você pede um seu lanche, os caras vão lá, jogam no lixo, porque eles acham que tá ruim as condições, né? Como diz aqui, tá ruim é só virar CLT, porque não muda de emprego. Mal sabem eles que, na verdade, o projeto aí do Lula é acabar com esses negócios. É ter tanta, vamos dizer, fiscalização, tanto imposto em cima desses caras que o Uber Eats já saiu, né?
Eles querem que não tenha mais nenhum. Aí eu quero ver que esse pessoal vai reclamar. Vai reclamar de realmente um trabalho ruim, né? Rio teve 8 milhões de foliões e movimentou 5 bilhões de reais. Fomos o maior carnaval de rua do Brasil. Então você vê aí, 8 milhões de pessoas só no Rio de Janeiro, tá? Aí você pega isso e compara com as manifestações que tiveram no Brasil, reivindicando aí alguma coisa séria. E aí você compara, aí eu te pergunto, será que o povo em sua maioria no Brasil é conservador e de direita mesmo, como te falaram, ou era tudo uma grande mentira? Pois é, se fosse pra coisa séria, não teria 8 milhões na rua, só no Rio. O que acontecia eram 5 milhões no Brasil todo. Olha só que absurdo, né? Bandidos levam mais de 700 produtos de entregadora da Shopee, Shein. Já não chega você ser taxado em quase tudo, as coisas demorando para chegar, e às vezes pode ser que não chega, porque agora a criminalidade vai evitar que suas compras cheguem, né? Que coisa mais incrível. Agora vamos para a questão internacional. Não pode deixar de falar. Irã envia centenas de mísseis balísticos para a Rússia, dizem fontes. Olha que coisa mais interessante. Lembrando uma notícia antiga, a presença de navios de guerra iranianos na América Latina suscita preocupações. Na verdade, muito mais assim detalhado foi no Rio de Janeiro, tá? Inclusive, os Estados Unidos ficou todo preocupado. Aí, quando manda o Blink para cá, fica todo mansinho, é complicado, né? Navalny morreu com um murro no coração após horas no frio, diz ativista. Falam que é uma técnica ensinada pelos agentes das Forças Especiais da KGB. Deixaram o cara 4 horas no frio de menos 27, e aí fizeram isso aí, né? Chamou de mal súbito, mas pelo visto foi um negócio mais sério, né? Piloto russo é encontrado morto na Espanha. Moscou disse que ele era traidor, tá? Na verdade, aconteceu que ele foi encontrado com várias marcas de tiro na garagem subterrânea de uma cidade no sul, na Espanha. Complicado, né? Você vê que os caras não conseguem escapar, tentam fugir para outro país, mas não conseguem. A China está agora atrás dos Estados Unidos em IA generativa por pelo menos um ano e pode estar e ficar ainda mais para trás, de acordo com especialistas da indústria tecnológica e engenheiros líderes, preparando o terreno para uma nova fase na competição tecnológica acirrada. É que temos o quê? Os Estados Unidos, ele tem aí, vamos dizer, os chips, a tecnologia. Os Estados Unidos está tentando ao máximo cortar para a China. Então, tem aí aquela parte do Blink tá segurando e tal, mas tem um movimento dos Estados Unidos em certas partes que eles vão tentando boicotar a China. E na questão tecnológica, o que mais avança. Estão tentando barrar a China de acessar tecnologias que são aí em relação à inteligência artificial, que, como eu sempre falo, é o que realmente vai moldar o mundo no futuro, né? Fiz um vídeo sobre no Lilotalk lá, não chegou nem a 10 mil visitas, infelizmente. Foi um vídeo aí, acho que de muito longo, mais de meia hora, né? Mas quem assistiu sabe que a situação é muito complicada. E se você também não se adequar à inteligência artificial, vai ficar muito difícil para você. Pessoal, muito obrigado pela sua visita, pelo seu carinho. Nos falamos em breve, tá? Muito obrigado por ajudar o canal como pode, seja por Pix ou compras no link da Amazon. A gente se fala em breve. Até mais.